Olha, tem uma década na história do Brasil que carrega um nome, nossa, um nome pesado, quase uma sentença. Uma época que, para muita gente, foi simplesmente um tempo para ser esquecido. Hoje, a gente vai revisitar os anos 80 e botar essa memória em xeque. A década perdida é assim que os anos 80 ficaram conhecidos. Uma era de economia parada, dívida, hiperinflação, um país que parecia sem rumo. Mas espera aí. E se essa imagem de perda total escondeu uma verdade muito mais profunda, muito mais complexa? E se, no meio daquele caos todo, algo muito importante estivesse sendo construído? E se por baixo de todo aquele caos econômico, uma revolução política estivesse acontecendo? E se essa década não foi perdida, mas sim forjada? Uma encruzilhada que doeu e muito, mas que foi onde o Brasil precisou quebrar na economia para poder finalmente renascer na política. Para a gente conseguir entender essa loucura, né? Como é que um país pode entrar em colapso e renascer ao mesmo tempo, a gente precisa olhar de frente para o grande paradoxo que define os anos 80. Pensa assim, de um lado, o colapso total da economia, uma nação sufocada pela dívida, com fábrica fechando e o poder de compra das pessoas virando pó por causa da hiperinflação. Do outro lado, um renascimento político, o fim de uma ditadura de mais de 20 anos, milhões de pessoas tomando as ruas pela primeira vez e os alicerces de uma nova democracia sendo construídos, tijolo por tijolo. É essa batida de frente, essa colisão de forças opostas que a gente vai explorar agora. E toda essa transformação começa com o fim de uma ilusão. A ditadura militar, que por anos se apoiou naquela promessa de ordem e de progresso econômico, viu seu principal pilar de legitimidade simplesmente desmoronar, de um jeito espetacular. O gatilho, olha só, veio de fora. Lá em 1979, o Banco Central americano subiu os juros lá no teto. Para o Brasil, que estava endividado até o pescoço em dólar, essa medida foi um tiro de misericórdia. O custo da dívida explodiu. E aí, o efeito dominó. Em 1980, a inflação passa de 100%. Em 81, a recessão chega com tudo. E em 82, sem mais crédito na praça, o Brasil teve que fazer o quê? Bater na porta do FMI. Um ato que, na prática, simbolizou o fracasso total do modelo econômico e custou para o regime o apoio do empresariado e da classe média, que era vital. E enquanto a economia ia para o buraco, os porões da ditadura tentaram uma cartada final, desesperada. Na noite de 30 de abril de 1981, estava rolando um show pela liberdade com 20 mil jovens no Rio Centro. Agentes da linha dura planejaram explodir bombas ali para culpar a esquerda e justificar um novo golpe. Mas o plano deu terrivelmente errado. Uma das bombas detonou antes da hora no colo de um sargento dentro de um carro Puma no estacionamento. A farsa foi exposta. O terrorismo vinha de dentro do próprio Estado. Esse episódio foi um golpe mortal na moral do regime. Então, com o regime desmoralizado pelos próprios atos e a economia em frangalhos, abriu-se um vácuo de poder. E a sociedade civil, que ficou silenciada por tanto tempo, preencheu esse espaço com a maior mobilização popular da história do Brasil. O país se vestiu de amarelo. O grito por diretas já ecoou de norte a sul. Os comícios viraram verdadeiros tsunamis de gente. Centenas de milhares na Praça da Sé, 1 milhão de pessoas na Candelária, 1,5 milhão no Angangaú. Artistas, atletas, políticos, anônimos, todo mundo junto no mesmo palanque. Era mais que um movimento político, sabe? Era um grito de libertação da cultura, da alma do país. Mas aí, em 25 de abril de 1984, veio o balde de água fria. O regime usou toda a sua máquina para pressionar o Congresso e, por causa de míseros 22 votos, a emenda não passou. A frustração tomou conta do país. A lição foi amarga. A força das ruas ia ter que aprender a navegar pelos corredores do poder. A solução, então, foi uma aliança que parecia impossível para disputar no colégio eleitoral Tancredo Neves, da oposição, com o José Sarney, que era ex-presidente do partido da ditadura, como vice. Eles venceram, o país celebrou, mas o destino preparava uma reviravolta digna de tragédia grega. Na véspera da posse, Tancredo foi internado. O que se seguiu foi um calvário nacional de 38 dias, transmitido ao vivo pela TV. Boletins médicos falavam em recuperação, mas a realidade era outra. Tancredo morreu em 21 de abril, deixando o país órfão e a democracia recém-nascida nas mãos de um presidente sem a legitimidade do voto popular. Com a frágil democracia instalada, o novo governo precisava enfrentar o maior desafio da década. Um monstro que estava acordado há anos e que agora ameaçava devorar o país inteiro: a inflação.
Mas a inflação brasileira era diferente, era inercial. Pensa nela como uma inflação com memória. Tudo era reajustado automaticamente pela inflação do mês anterior. Aluguéis, salários, preços. Os preços subiam hoje porque subiram ontem. Era uma espiral sem fim, que não podia ser controlada com medidas comuns. Era preciso um choque, algo que quebrasse o ciclo e apagasse essa memória. E foi aí que nasceu o Plano Cruzado. As medidas foram radicais, preços e salários congelados. Moeda nova, o cruzado, cortando 3 zeros da antiga. Fim da correção monetária. E o mais espetacular, o governo convocou a população para ser fiscal. Donas de casa, aposentados, trabalhadores, todo mundo virou fiscal do Sarney, com tabelinha de preço na mão, pronto para denunciar quem remarcasse produtos. O efeito inicial foi mágico. A inflação zerou. O país viveu uma euforia de consumo. Só que a economia não obedece a decreto, né? Com a demanda explodindo, os produtos sumiram das prateleiras. O governo segurou o congelamento na marra até as eleições, garantindo uma vitória esmagadora. Logo depois, liberou os preços. A sensação de euforia virou um profundo sentimento de traição. O sentimento geral era de um estelionato eleitoral. E a inflação, que parecia domada, voltou com uma fúria que ninguém podia imaginar. Em 1987, a ressaca do cruzado chegou com tudo. A inflação anual saltou para mais de 400%. O dragão estava acordado e faminto. Em 1988, a barreira dos 4 dígitos foi rompida, mais de 1000% ao ano. A noção de valor, de futuro, de planejamento, tudo isso começou a desaparecer. E em 1989, o colapso total. Quase 1.800%. O dinheiro perdia valor ao longo do dia. O salário recebido de manhã comprava muito menos à noite. O Brasil mergulhava de vez no pesadelo da hiperinflação. E é aqui que a gente chega no coração do paradoxo dos anos 80. Porque enquanto a nação vivia um pesadelo econômico, ao som daquelas maquininhas remarcadoras de preço, em Brasília, o Congresso Nacional escrevia o futuro. Promulgada em 1988, a nova Constituição foi um marco. No meio do caos, ela criou o SUS, o Sistema Universal de Saúde. Criminalizou o racismo, garantiu direitos como a licença-maternidade e deu direito de voto aos jovens de 16 anos e aos analfabetos. Um estado de bem-estar social moderno estava sendo desenhado, mesmo com a economia em ruínas. No dia da promulgação, Ulisses Guimarães, o presidente da Assembleia Constituinte, ergueu o texto e proferiu as palavras que se tornariam o epitáfio da ditadura. Era a vitória da política sobre a força, a vitória da lei sobre o caos. Então, ao final de 10 anos de fogo cruzado entre o colapso e a criação, qual é o saldo final? A década foi perdida ou foi forjada? A década de 80 deixou o Brasil economicamente de joelhos, mas politicamente de pé. Foi o purgatório necessário entre a ditadura e a democracia. A ilusão de um crescimento autoritário se foi, dando lugar ao desafio real de construir uma nação mais justa. A pergunta final é: será que as instituições, os direitos e os traumas forjados naquele fogo todo ainda definem o Brasil que vivemos hoje? Olhar para os anos 80 talvez seja a melhor forma de entender o nosso presente.